O homem na hora H tem ou não tem que gemer? Tem que gemer, né? Porque... Depende. Como que é seu gemido? Tira que eu vou cagar! E olha, quase morri. Falar em morrer, Patrícia. Falar em morrer. Quem sabia que tem coisa que se você tomar com Guaraná você morre? É mesmo? Tipo o quê? Facada, tiro, veneno. O ponto que mais se consome cocaína no Brasil, sabe onde que é? Na tua casa. Alguém precisa ter pra te conquistar? Primeiro tem que ganhar mais de 30 mil no mês, né? E como eu sou mãe solteira, tem que assumir meu moleque.